fantástica de um Brasil a desbravar. Foi assim que um dia veio pras bandas de cá, cientista e maquinário pra estudar esse arraiar. Hoje um pouco desse sonho virou grande patrimônio que todos vêm admirar, e isso é mesmo de espantar. É Brasília vive linda, ruas largas e floridas. Claro que não é perfeita, mas em tudo ela se ajeita. Essa é Brasília, menina. Olá, amigos! É com grande satisfação que os encontro novamente. Estamos aqui juntos mais uma vez para realizar esta expedição em busca dos vestígios e caminhos da Missão Cruz, uma aventura pelo Brasil Central. Neste segundo capítulo, iremos conhecer um pouco dos fatos que tornaram possível esta jornada, os desafios e preparativos da viagem, o início do percurso partindo de trem do Rio de Janeiro a Uberaba, no estado de Minas Gerais, e a viagem de mula, partindo de Uberaba a Pirinópolis, no estado de Goiás. Passaremos por várias paisagens incríveis que você precisa conhecer. Venha comigo! Com a proclamação da República, em 1891, a velha questão sobre a ideia de transferir a capital para o interior do Brasil volta à tona. Uma ideia sempre ligada à defesa e ao desenvolvimento do país. O artigo 3º da primeira Constituição Republicana determinava: fica pertencente à União, no Planalto Central da República, uma zona de 14.400 km², que será oportunamente demarcada para nela estabelecer-se a futura capital federal. Foi Floriano Peixoto, o segundo presidente da República, em 1892, que criou a Comissão Exploradora do Planalto Central do Brasil. Preparar uma expedição não é tarefa fácil. Quando em maio de 1892 me foi confiada esta tarefa pelo então presidente da República, Marechal Floriano Peixoto, não tardei a formar um bom grupo, composto por ilustres cientistas, engenheiros, astrônomos, botânicos, geólogos, médicos, militares e técnicos para me acompanhar nesta grande expedição exploratória do Planalto Central. E não nos iludimos a respeito da magnitude do assunto. Sabíamos que se tratava de uma responsabilidade histórica. Nessa aventura, entre os anos de 1892 e 1895, percorremos mais de 4.000 quilômetros em lombo de mula e cavalo. No caminho, descobrimos importantes acidentes geográficos, como o Chapada dos Veadeiros, o Salto do Itiquira e o Pico dos Pirineus. Os vestígios desses caminhos percorridos há mais de 100 anos ainda são visíveis. As veredas e cerrados desse território são testemunhas desses tempos passados. Este sou eu, no centro da foto, em 1892. Naquela época, havia muitas histórias sobre os possíveis perigos de uma viagem pelo interior do Brasil. Falava-se da falta de estradas e caminhos, da presença de animais ferozes, de índios comedores de gente, de perigos nas águas abundantes dos rios e lagoas desses sertões e de muitos outros fatos inverossímeis. Hoje, existem grandes cidades, surgiram automóveis e os trens ganharam velocidade. Mas, de fato, era uma grande aventura.
e para tal, sem dúvida, se fazia necessário uma cuidadosa preparação. Não havia placas no caminho para nos localizarmos na região. Na bagagem, além de todo o material técnico, armamentos, barracas e mantimentos para toda a viagem, levávamos também muitas informações e mapas. Naquele tempo, havia equipamentos muito diferentes dos que existem hoje para realizar estudos e pesquisas científicas. Levamos conosco a luneta astronômica para a observação celeste, os cronômetros e relógios para medir o tempo, o bússola para orientar, o sextante para o estudo da altitude e muitos outros para levantamento e estudo das rochas, dos rios e lagos. Todo o material junto pesava 9.640 quilos, quase 10 toneladas, distribuídos por 206 caixas. Era muita bagagem. Este foi um dos nossos primeiros desafios, carregar esta grande quantidade de equipamentos e mantimentos necessários para nossa viagem. A missão desse grupo de exploradores era analisar o melhor local no Planalto Central para a transferência da capital federal. Ao final dos trabalhos, em 1894, a comissão apresentou um relatório no Rio de Janeiro. O relatório continha informações de fauna, flora, recursos hídricos, topografia, geologia dessa região e orientava a região onde, anos depois, seria construída a capital, Brasília. Caros amigos de viagem, nesse trecho de Uberaba a Pirinópolis, um lugar que vocês não podem deixar de conhecer é Corumbá de Goiás. No tempo que aqui estivemos, Corumbá ainda era um pequeno arraial. Aqui ficamos acampados e descobrimos alguns tesouros naturais, dos muitos que ainda temos por descobrir. Venham comigo! Foram os índios os primeiros a descobrir que a região de Corumbá tinha a oferecer. De origem tupi-guarani, o nome da cidade vem do rio que a banha e significa Cascalho Branco, conhecida pelos viajantes como Cidade Presépio, pelo fato de estar rodeada de uma imponente natureza, destacando-se o relevo e a hidrografia, particularmente belos. Encravada no sopé dos Montes Pirineus, Corumbá mantém viva as tradições históricas herdadas pelos bandeirantes paulistas e portugueses que fundaram a cidade em busca do ouro. Do século XVIII, quando seus garimpos forneciam ouro para a coroa portuguesa, permanecem algumas casas coloniais que representam um dos mais belos conjuntos de edificações do período colonial de Goiás, com ruas calçadas de pedras, casarões e igrejas. Desse rico patrimônio, a igreja matriz de Nossa Senhora da Penha, construída por escravos entre 1750 e 1880, é um dos prédios mais representativos da cidade. Depois de longos anos de memória, foi realizada uma importante restauração no conjunto arquitetônico da Praça da Igreja Matriz, onde se localiza o Cine Teatro Esmeralda, um cuidadoso trabalho de preservação do passado para as gerações do presente. A harmonia do patrimônio natural de Corumbá de Goiás é outro aspecto fascinante. A Cachoeira do Salto, de águas ricas e calmas, forma piscinas naturais,
tendo em sua proximidade grutas, pedras gigantes e lagos. Não deixe de visitá-la. Uma história bem fantástica de um Brasil a desbravar. Foi assim que um dia veio pras bandas de cá cientista e maquinário pra estudar esse arraiar. Hoje um pouco desse sonho virou grande patrimônio que todos vêm admirar, e isso é mesmo de espantar. É Brasília vive linda, ruas largas e floridas. Claro que não é perfeita, mas em tudo ela se ajeita. Essa é Brasília, menina. Continuando essa expedição pelo Brasil Central, nos próximos capítulos, você conhecerá um pouco mais dos mistérios e encantos do estado do Goiás, nos caminhos da Missão Cruz. Passaremos por Pirenópolis, uma cidade que também guarda muito bem a sua história, sabendo valorizar e cuidar da sua riqueza cultural e natural. O sítio urbano de Pirenópolis foi reconhecido como Patrimônio Cultural Brasileiro. Não perca! Luiz Cruz e os caminhos da Missão Cruz. Uma história bem fantástica de um Brasil a desbravar. Foi assim que um dia veio pras bandas de cá cientista e maquinário pra estudar esse arraiar. Hoje um pouco desse sonho virou grande patrimônio que todos vêm admirar, e isso é mesmo de espantar. É Brasília vive linda, ruas largas e floridas. Claro que não é perfeita, mas em tudo ela se ajeita. Essa é Brasília, menina.